Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus. Hoje eu vim trazer aqui o peso do nosso tapete, lembrando que eu confeccionei ele todinho no barbante número 8, que esse daqui foi o que eu comprei para fazer aquele tapetão redondo, e ainda tinha sobrado. Daí eu confeccionei esse tapete aqui e ainda sobrou um restinho, olha só. Dá para fazer alguns detalhes em algum outro tapete, não dá para fazer um tapete desse daqui mais, mas dá para fazer alguns detalhes. Daí, como no nosso passo a passo eu não pesei ele para a gente saber o peso que ele ficou, daí eu já vim trazer aqui para vocês a medida desse tapete. Ele não ficou um tapete muito econômico devido à linha ser grossa e ele ter ficado bem grande, né? Daí eu vou pesar ele aqui agora com vocês, para a gente ver o peso que ele ficou. Vamos ver se a nossa balança funciona. E lembrando também que eu confeccionei ele todinho com a agulha número 4. Que é essa agulha aqui, ó. O fio foi fio 8 e a agulha número 4. Aqui a nossa balança tá zerada. Olha só, 425 gramas. Ele não ficou muito, não é um tapete muito econômico, por causa do tamanho que ele ficou e também pelo peso, né? Se tivesse confeccionado ele com barbante número 6, talvez ele teria ficado um pouco mais leve. Ele ficaria um pouco mais econômico. Mas como ele ficou com 425 gramas, o valor mínimo que a gente pode estar cobrando nele é R$ 40 aqui na minha região. Porque quem aí lembra, eu comprei esse barbante aqui, ó, eu paguei R$ 32 no quilo. Daí, como a gente faz a divisão e multiplica por 3, o valor mínimo é R$ 40 por um tapete desse daqui. Deu para aproveitar, vou medir ele novamente aqui com vocês, para a gente poder saber o peso certinho e o tamanho. No passo a passo, eu passei o tamanho dele, só que é bom eu estar passando aqui também, porque daí a pessoa já sabe o tamanho que ele ficou e o peso. Vou pegar aqui minha trena, para a gente medir ele certinho aqui. Aqui eu peguei a nossa trena, ó, de um bico ao outro, ele fica com 74 centímetros de comprimento. É um tapete bem grande mesmo. E de largura, ele fica com 46. Pega lá do biquinho no de cá, 46 centímetros de largura. Ficou bem largo e bem comprido mesmo. É um tapetão bem grande e bem pesado. O bom, eu gosto de estar confeccionando com barbante número 8, porque ele assenta certinho, ele não fica dobrando quando a gente passa. Às vezes o 6 ele fica dobrando. A gente passa o pé e ele vai junto. Agora o 8 não, o 8 ele fica certinho, olha só. Certinho na superfície. Lembrando que esse daqui foi uma primeira peça que eu fiz desse tamanho aqui. O original dele é bem menor. Eu aumentei aqui, ó, a quantidade de carreiras. Se eu não me engano, no nosso trilho de mesa era apenas 5 carreirinhas, ou 8 carreirinhas aqui. Eu fiz com 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11 carreiras. Eu aumentei 3 carreiras aqui nesses quadradinhos, que é o detalhe do tapete. Aqui eu não aumentei, mas se eu fosse fazer outra peça, eu ia aumentar essa partezinha aqui, que é como se fosse a folha do detalhe. O próximo que eu for fazer desse mesmo modelo, eu quero aumentar aqui essa folhinha, para não ficar tão desproporcional. Porque como eu aumentei aqui, não aumentei essa parte aqui, essa parte ficou menor do que o centro do detalhe, olha só. Mas é assim mesmo, conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, vai vendo os erros. Eu não fiz a peça piloto, eu já fui fazendo e gravando já o passo a passo desse nosso trabalho. Mas eu gostei do tamanho que ele ficou e o formato também. A única diferença que eu ia fazer no próximo seria aqui, aumentar mais uns 2 detalhes aqui pro lado de cá, para poder ele ficar proporcional ao centro do nosso tapete. Eu aumentei tanto aqui nesse detalhe do meio, que foram 3 carreiras, no caso, aqui nesse meio eu aumentei 6 carreiras. E aumentei também aqui, ó, que aqui era só 2 carreiras, sem nenhum detalhe, eu coloquei 5. Eu aumentei 3 carreiras de cá e 3 do lado de cá. No total, ele foi aumentado, para ficar maior, foram 12 carreiras.
Eu vou estar pegando aqui o nosso centro de mesa para mim estar mostrando para vocês a diferença de tamanho do centro de mesa, só que o centro de mesa eu confeccionei com barbante número 6, e pro nosso tapete, que esse daqui eu confeccionei com o barbante número 8. Eu vou buscar lá o nosso centro de mesa para estar vendo aqui a diferença entre um e o outro. Olha só a diferença. Aqui eu coloquei no meio certinho, aqui é o nosso centro do nosso centro de mesa, e essa carreira aqui é o centro do nosso tapete. Olha só o tanto que fica de diferença de um lado para o outro. Apesar dele ter sido feito no barbante número 6, mas é uma diferença muito grande entre um trabalho e o outro. Aí, aqui, ó. No centro de mesa nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 só, não são 8. Então, eu aumentei mais quantidade de carreiras, porque no nosso a gente tem 11. 11 carreiras contando com essa daqui, que é o centrinho do nosso tapete. Então, eu aumentei 4 do lado de cá e 4 do lado de cá, mais 3 do lado de cá e mais 3 do lado de cá. Então, foram 4 com 3, 7, com mais 7, 14 carreiras que eu aumentei no total. E aumentei também aqui na largura dele, porque aqui nós temos menos quantidade de carreiras. Eu vou contar aqui com vocês para a gente saber a quantidade de carreiras que tinha aqui, ó. Quadradinhos. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. E nesse daqui a gente confeccionou com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Eu aumentei, foram 8 pontos no total, 4 quadradinhos desses aqui, ó. O quadradinho são 2 pontos, porque é uma correntinha e um ponto alto. Então, na largura eu aumentei e aumentei também no comprimento, para poder ficar esse tamanho todo aqui do nosso tapete. Olha só. E eu gostei desse aumento que eu fiz, porque deu uma diferença grande mesmo no tamanho dele. Ele é um tapete que rapidinho a gente confecciona. Eu demorei, acho que um dia para poder confeccionar ele, que eu comecei no sábado, no domingo, depois do almoço, e na segunda-feira de manhã eu terminei ele. Eu não sou muito rápida para fazer crochê, e ainda mais quando vai fazendo passo a passo, a gente demora um pouco mais, mas eu achei que foi até rápido para confeccionar ele. Ele ficou bem bonito mesmo, eu gostei. Olha só. E esse biquinho também, esse biquinho ele ficou certinho aqui, ó, bateu certinho as quantidades de pontos que eu fui fazendo, porque aqui eu fiz um biquinho no cantinho e fui pulando, pula um e faz um detalhe no outro, né? E bateu certinho aqui no final, olha só. Tanto aqui na lateral quanto aqui na parte de baixo do tapete, bateu certinho a quantidade de pontos para fazer o biquinho. E é um bico bem facinho de fazer, não é um bico demorado também pra gente estar confeccionando. Aí. A gente pesando o tapete fica mais fácil pra gente saber o valor que a gente vai cobrar no trabalho da gente, porque geralmente a gente pega o peso que a gente que deu o nosso trabalho, pega o material que a gente comprou, o valor do material, daí divide por 1000, depois multiplica pelo peso do nosso trabalho. E depois multiplica por 3. Daí a gente já sabe o valor certinho que a gente vai estar cobrando em um trabalho. Tem lugar que o pessoal compra o barbante mais em conta, daí dá para fazer o tapete também um pouco mais em conta. Mas infelizmente aqui na minha região o barbante não é barato. Eu comprei aqui mesmo, eu paguei, foi R$32 no quilo. Por isso que aqui para mim vender um tapete desse daqui seria no mínimo R$40, para mim não sair no prejuízo. Tem lugar que dá para fazer mais em conta. Eu quis trazer o valor aproximado que a gente pode estar vendendo e o peso dele, para poder, quem tiver interesse em estar confeccionando, já saber mais ou menos a quantidade de barbante que vai ter que gastar para confeccionar um tapete desse. Às vezes a gente pega um modelo aqui mesmo na internet e não sabe o tanto de material que a gente vai estar gastando. Eu tenho o peso apenas do barbante número 8, porque eu não fiz nenhum no barbante número 6, mas o 6 vai gastar um pouco menos, porque o barbante 6 é mais leve, né?
porque a quantidade de carreira vai ser a mesma quantidade de carreira, se a pessoa for fazer pelo meu passo a passo, só vai mudar mesmo o peso devido à espessura do barbante. E se alguém confeccionar um tapete desse, pode me marcar também, que eu vou ficar muito feliz em saber que você fez um tapete pelo meu passo a passo. Aqui não é um tapete muito difícil de confeccionar, como eu falei, eu confeccionei ele rapidinho. E é isso, pessoal. Quem chegou agora e que não foi inscrito, se inscreva, acione o sininho em todos, para toda vez que a gente está postando um vídeo novo, você ser notificado para assistir o nosso vídeo em primeira mão. Aqui eu posto o vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 17 horas. Esse ano eu vou trazer mais passo a passo, vou pegar os modelos lá daquele portfólio e vou estar reproduzindo eles para trazer aqui para vocês. É um portfólio bem antigo mesmo e tem muitos tapetes muito bonitos. Daí em breve nós vamos ter mais passo a passo aqui no nosso canal. E esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!